Olá, amigos. As empresas familiares no Brasil correspondem a mais de 80% das ativas, de acordo com o IBGE. E entre essas, 70% chegam à segunda geração, 10% alcançam a terceira e apenas 3% sobrevivem até a quarta geração. Isso demonstra a importância de pensar a sucessão familiar como um tema estratégico dentro do planejamento das companhias. E o agronegócio, setor que representa mais de 21% da riqueza econômica do Brasil, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária, enfrenta desafios específicos também na gestão da sucessão. Para falar dos desafios da sucessão familiar nas empresas do agro, nosso convidado é Rafael Esperoto, advogado especialista em transações internacionais no setor do agronegócio e sócio da Ag4Up. Seja bem-vindo, Rafael. É um grande prazer poder dividir com você esse espaço e contribuir com tão importante setor do mercado brasileiro, força motora da nossa economia. E quais são aí os grandes desafios da sucessão familiar no agro? Nós temos muitos desafios, mas ao mesmo tempo temos que focar principalmente em quais são as questões vocacionais das familiares. Muitas vezes o que nós observamos no mercado é que os pais, o matriarca o patriarca e a matriarca, muitas vezes, eles têm a impressão de que todos a sua prole vai ter as mesmas aptidões que eles tiveram dos seus pais, e muitas vezes nós percebemos que esse não é o interesse. Então, as grandes questões, os principais desafios, é a identificação da vocação entre ou dentre os filhos, quais deles vão entender que seja possível a sucessão nas atividades. Então, o primeiro ponto é a sucessão das atividades. Por conseguinte, é a estruturação das responsabilidades e aqueles que não integrarem, se eles vão fazer parte de um conselho de administração ou não farão, se eles terão opinião. E, além disso, a questão estrutural patrimonial para a divisão que acontecerá sob a forma de garantia, porque nós também sabemos que a estruturação da atividade está muito lastreada em garantias, e isso vai depender bastante, principalmente, da questão de análise e um planejamento sobre essa ótica. Essa questão da vocação, ela pode ser trabalhada ao longo do tempo? Ela deve ser trabalhada ao longo do tempo, sem dúvida. Muitas das famílias, quando nós atendemos, nós já entendemos quais são as vocações, e os pais geralmente nos trazem essas opiniões. E o que se percebe é que nem todos os filhos têm essa vocação, e aí eles já nos trazem a ideia de quem será o responsável. Mas ela deverá sim ser trabalhada, porque ao longo do tempo isso vai significar muita eficiência no projeto. E a eficiência no projeto é que essa transição não seja percebida, principalmente pelos players do mercado que envolvem essa produção, e por outra versão, que a administração e as pessoas que fazem parte e trabalham para a estrutura não percebam uma divisão de poderes, divisão de interesses, e sempre tenham que a luz que coordena a empresa será sempre de mesma intensidade, por assim dizer. E mesmo com você encontrando a mesma vocação, você ainda pode ter conflito de gerações e de interesses, né? Exato. Então, essa identificação de vocação, ela passa também, e especialmente, pela identificação de eventuais conflitos que poderão acontecer quando da ausência do patriarca e da matriarca. Então, a sucessão planejada, ela visa, na realidade, identificar possíveis conflitos que vêm de uma entrevista particular com cada um dos herdeiros, com cada uma das estruturas, a gente costuma chamar de clãs familiares, para que haja a compreensão e os interesses de cada um estejam contemplados nesse planejamento. Quando isso acontece de maneira adequada, com o tempo e com o chamado planejamento que nós estamos aqui discutindo, os conflitos de geração passam a não ser conflitos, passam a ser prioridades. E essas prioridades vão ser trazidas ou para um grande acordo de sócios, onde esses participantes que somente terão os resultados da atividade e aceitarão a gestão por parte daqueles que vão continuar com o legado familiar,
eles entendam a participação principalmente sobre a ótica financeira e possam dar direcionamento às suas famílias, às suas vidas profissionais, da maneira que eles melhor entenderem, sabendo ou tendo a certeza de que e de quais são os resultados que essa sucessão vai possivelmente desintegrar e no que ela vai suportar essas diferenças. Então, nós procuramos dizer que nós evitamos com o planejamento a geração de conflitos, evitamos os conflitos de interesse, porque muitas vezes existe o interesse similar na atividade, mas muitas vezes ele não vai gostar, não vai contar com essa colaboração, ou seja, há o interesse de continuar, por exemplo, na atividade rural, porém de maneira separada, cada um com o seu modelo de gestão, com a sua estrutura e parque fabril, parque de maquinários e por aí adiante. Então, pensar antes significa planejar e significa construir cenários. Na realidade, muitas vezes o planejamento é a problematização de futuros cenários que a nossa experiência vem trazendo e vem sendo expectada, de maneira a deixar mais claro para as famílias o que possivelmente e comumente se enfrenta no fatídico evento de passagem, para que se traga a discussão a lucidez de todos os familiares juntos numa mesma mesa de negociação e que se possam contemplar os interesses particulares, porque assim nós teremos maior convergência do plano. Como que está a oferta de assessoria para mediar esse processo? O que nós temos observado no mercado hoje é que existe bastante convergência de boutiques de negócios, boutiques jurídicas que tratam desse assunto, que prestam esse tipo de serviço, porque nós conseguimos perceber, assim como todos esses que estão nessa linha, de que o grande valor agregado patrimonial nestas empresas ou nesses núcleos de produção, pela questão patrimonial, pelo valor que os imóveis rurais hoje assumiram no mercado, nós percebemos um grande direcionamento, uma grande vertente de desenvolvimento e especialização, e eu venho a dizer que existe um mercado muito especializado hoje no Brasil, é bastante satisfatório o nível de qualidade de serviço que nós temos observado por outros profissionais que gravitam assim como a gente no mercado, e nós temos percebido uma atenção muito voltada para essas grandes estruturações, na verdade, construindo grandes estruturas patrimoniais que vão ser exploradas, seja por algum regime tributário mais identificado como mais indicado para cada uma das circunstâncias. Então, as consultorias têm procurado entender, respeitar esse valor grande patrimonial envolvido, criando muitas alternativas inteligentes à luz da legislação brasileira. Os tribunais têm entendido de maneira positiva, nós temos percebido e estamos aí no aguardo de algumas alterações de alíquotas que poderão incrementar o custo e fomentarão ainda mais esse mercado. Então, a minha opinião é de que o Brasil está muito bem servido desses profissionais e é cada vez crescente o número de escritórios que vem se dedicado a esse mercado, o que privilegia tão especial setor da produção brasileira com grandes ideias, tecnicismo a um nível muito alto, e isso acaba entregando eficiência e um ótimo planejamento que, ao fim e ao cabo, né, ao final do planejamento, é o que nós acreditamos os clientes buscam. Você estende esse pensamento também para médios e pequenos produtores? O grande ponto aqui é que os mesmos pequenos produtores hoje, o que se percebe é que pelo altíssimo valor do imóvel rural, ele deixa de ser pequeno quando nós cotejamos ele com alguns cenários da economia brasileira. Então, nós costumamos dizer que produtores pequenos, eles são assim qualificados pelo volume de grãos que eles produzem, mas não pelo efeito patrimonial que eles têm. De maneira que eu diria que a todo e qualquer agricultor que possua consideravelmente uma área acima de 50 hectares, 100 hectares, é muito interessante que observe essas práticas, porque nós não fizemos diferenciação de mercado. Nós entendemos, e uma frase que nós costumamos dizer muito aqui é que é todo o patrimônio que cada um detém. Então, toda e qualquer economia percentual é sobre a totalidade do patrimônio. De maneira que tanto pequenos, médios e grandes produtores sim precisam identificar essa saída como uma alternativa muito eficiente do custo tributário da sucessão, mas o que se percebe, obviamente, grandes corporações, os grandes produtores rurais, já chegaram antes nesta mesma prática. Mas a minha resposta à sua pergunta é que nós aconselhamos que todos
deem a devida atenção para o projeto sucessório, independente de que eles sejam considerados ou se considerem pequenos produtores, porque é uma prática que vai ter uma economia muito interessante, vai inclusive determinar o futuro e a possibilidade de uma pequena propriedade se tornar média e de uma média se tornar grande. É assim e dessa forma que a gente enxerga esse fomento de preocupação nesse sentido. E pela sua experiência, você difere aí o volume de desafios na sucessão familiar entre as propriedades agrícolas e as propriedades pecuárias? A gente não costuma fazer essa diferenciação, porque a grande realidade é que todos usam de uma forma ou outra o extrativismo da área rural. E ela hoje, sendo para pecuária ou sendo para plantação de grãos, né, nós conseguimos perceber que ambas têm um valor considerável. Nós vemos observando alguns movimentos de mercado em que o quilo do boi vem aumentando bastante, de maneira que se volta a se tornar uma atividade interessante. A gente percebe essas oscilações como não determinantes, especialmente de grandes diferenças de valores. Então, na nossa estrutura de mercado e de atuação, nós não costumamos segregar produtores pecuários e produtores agrícolas, de maneira que nós entendemos como a agropecuária, né? Ou seja, atividade que envolve tanto a pecuária como o extrativismo, para a gente tem o mesmo valor sob ótica de mercado e de dedicação. E como é que você percebe hoje, né, dentro da sucessão, a questão de você profissionalizar gestores? Muitas vezes nós entendemos que a profissionalização dessa gestão é a porta de entrada para o nosso trabalho. Nós temos percebido muitos gestores desenvolvidos, conhecedores das práticas técnicas, mas também grandes administradores de atividades rurais. E dentre estas, eles costumam, nos conselhos de administração, que é uma das práticas que nós também vemos desenvolvendo com bastante afinco, percebemos que os gestores são determinantes nesse processo, porque o conhecimento que eles trazem para dentro da atividade, para dentro da questão comportamental das famílias ou das empresas rurais, ela é determinante para que se abram horizontes para novos raciocínios acerca de uma maneira mais efetiva de racionalizar a produção. E como gestores, eles sendo gestores de uma indústria, que nós costumamos assim dizer, de atividade de extrativismo, eles conseguem identificar que toda e qualquer perda ou todo e qualquer custo que não seja previsto, que não seja provisionado, ele acaba atacando diretamente a capacidade produtiva e a capacidade de investimento tão necessária nas atividades do campo. Então, a nossa visão é de que os gestores são determinantes, eles são necessários, e nós temos percebido que a especialização deles nessa gestão antecipa esse movimento, essa migração para estruturas mais racionais, traz uma eficiência tributária não só para a atividade como para a sucessão e consegue dar mais perenidade para essa atividade, ajudando as vocações familiares, consertando opiniões de empresas familiares sobre a ótica dos seus ideários, das suas determinações técnicas de produção, e essa profissionalização, ao fim e ao cabo, acaba trazendo, inegavelmente, uma eficiência, como eu disse, tributária, administrativa, sucessória, e ela, por consequência, dá muita fundamentação, muita base para que a sucessão de interesses ocorra dentro da empresa, ou seja, aconselhando, explicando, humanizando a atividade da empresa para aqueles herdeiros que muitas vezes não estão envolvidos no dia a dia, de maneira que eles possam fazer as melhores escolhas e talvez, se participarem de um conselho de administração, tenham as melhores e mais dedicadas e detalhadas informações para que eles possam contribuir com essas opiniões, ainda que elas não sejam de envolvimento direto na atividade. Para mim, eles são os legítimos tradutores de uma atividade muito técnica e bem desenvolvida para aqueles que são proprietários, trazendo e complementando eventuais mazelas que hajam de conhecimento para itens como o momento de comercialização de grãos, eficiência nas formas de relacionamento, enfim, entendimento de mercado. Rafael, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falei aqui com o Rafael Esperoto, advogado especialista em transações internacionais no setor do agronegócio e sócio da G4AP. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO mensalmente à sua disposição. E vem aí
o Anuário DBO 2025, o melhor balanço sobre a situação atual da pecuária de corte e suas perspectivas. Entre os destaques da publicação, que circulará no início do ano, estão o comportamento de mercado da carne bovina, incluindo tamanho do rebanho, confinamento, abates, exportações e a forte liderança brasileira no mercado internacional.